livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 16. Furkins, com 800 mil homens de guerra contra Sodoma e as cidades da planície, e destruir e pilhar seus povos. Abrão, ao ouvir que o Lote é levado em cativeiro, reúne cerca de 300 homens e os segue reis, retoma os cativos, e fere todo o exército dos anéis confederados. Em seu retorno, Abrão atende Adonizedec, rei de Jerusalém, o mesmo foi Shem. Abrão dá o dízimo de tudo o que tinha levado para Adonizedec, e é abençoado por ele. Abrão restaura a cada um sua propriedade que havia retomado na guerra, e retorna para Hebron. O Senhor aparece novamente a Abrão e promete abençoá-lo com uma posteridade inumerável. Sara, filho sendo da Agar a Abrão para uma esposa, e tornando-se ciúmes dela, a aflige. Um conforto Angel Agar. Ismael nasceu. Naquele tempo o rei Quedorlaomer de Elão enviada a todos os reis vizinhos, a Nimrod, rei de Sinar, que estava então sob seu poder, e Tidal, rei de Goim, e Arioque, rei de Elazar, com quem ele fez um pacto, dizendo: sobe a mim e ajudar-me, para que possamos ferir todas as cidades de Sodoma e seus habitantes, pois se revoltaram contra mim estes 13 anos. E estes 4 reis subiram com todos os seus campos, cerca de 8.000 homens, e saíram como estavam, e feriu todos os homens que encontraram em seu caminho. E os 5 reis de Sodoma e Gomorra, contra Sinabé rei de Admá, contra Semeber rei de Ziboim, Bera, rei de Sodoma, Becher rei de Gomorra, Eu rei de Belazoar, saiu para enfrentá-los, e todos eles se juntaram no vale de Sidim. E esses 9 reis fizeram guerra no vale de Sidim, e os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados diante dos reis de Elão. E o vale de Sidim estava cheio de poços de cal, e os reis de Elão perseguiu os reis de Sodoma, e os reis de Sodoma com seus acampamentos fugiu e caiu nas covas cal, e tudo o que restou foi para a montanha para a segurança, e os 5 reis de até os portões de Sodoma, e eles levaram tudo que havia em Sodoma. E saquearam todas as cidades de Sodoma e Gomorra, e eles também tomaram a Ló, filho do irmão de Abrão, e sua propriedade, e apreenderam todas as mercadorias das cidades de Sodoma, e eles foram embora. E Onique, servo de Abrão, que foi na batalha, viu isso, e contou a Abrão tudo que os reis tinham feito para as cidades de Sodoma, e que Ló foi levado cativo por eles. Abrão ouviu isso, e ele levantou-se com cerca de 318 homens que estavam com ele, e naquela noite perseguido esses reis e os feriu, e todos eles caíram diante de Abraão e seus homens, e não havia ninguém, mas os 4 restantes reis que fugiram, e saíram cada um o seu próprio caminho. E Abrão recuperou todos os bens de Sodoma, e ele também recuperou Ló e seus bens, suas mulheres e pequeninos, e tudo que lhe pertencia, de modo que o Lote não tinha reis. Ele e seus homens passaram o vale de Sidim, onde os reis tinham feito guerra juntos. E Bera rei de Sodoma, e o resto dos seus homens que estavam com ele, saiu dos boxes de cal em que haviam caído, para atender a Abrão e seus homens. E Adonizedec rei de Jerusalém, o mesmo era Shem, saiu com seus homens para atender a Abrão e seu povo, com pão e vinho, e eles permaneceram juntos no vale do Melech. E Adonizedec abençoou Abrão, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo o que ele havia trazido do despojo de seus inimigos. Para Adonizedec era um sacerdote diante de Deus. E todos os reis de Sodoma e Gomorra que estavam lá, com seus servos, Abrão se aproximou e pediu a ele para devolvê-los seus servos a quem tinha feito cativo, e tomar para si toda a propriedade. E Abrão respondeu os reis de Sodoma, dizendo: vive o Senhor que criou o céu e a terra, e que redimiu a minha alma de toda a angústia, e que me entregou neste dia dos meus inimigos, e os entregou na minha mão, eu não tomarei nada que lhe pertença, que você não pode se gabar de amanhã, dizendo: Abrão ficou rico de nossa propriedade que ele salvou. Para o Senhor meu Deus em quem confio me disse: tu te falta nada, porque eu te abençoará em todas as obras de tuas mãos. E agora, portanto, eis aqui a todos os que pertencem a você, levá-la e ir. Como o Senhor vive, eu não vou tirar de você a partir de uma alma viva para baixo a uma choetie ou segmento, com exceção da despesa do alimento de quem saiu comigo para a batalha, como também as parcelas dos homens que estavam comigo, Anar, Ashcol e Manre, eles e seus homens, assim como também aqueles que tinham ficado para assistir
vestir a bagagem. Eles tomam a sua parte dos despojos. E os reis de Sodoma Abrão deu de acordo com tudo o que tinha dito, e que o pressionou a tomar do que quer que ele escolheu, mas ele não quis. E despediu os reis de Sodoma, e o restante de seus homens, e deu-lhes ordens sobre Ló, e eles foram para seus respectivos lugares. E Ló, filho de seu irmão, ele também mandou acabar com a sua, e Ló voltou para sua casa, em Sodoma, e Abraão e seu povo voltou para sua casa para as planícies de Manre, que está em Hebron. Naquele tempo o Senhor novamente apareceu a Abraão em Hebron, e disse-lhe: não temas, tua recompensa é muito grande diante de mim, pois eu não te deixarei, até que se tenha multiplicado-te, e te abençoou e fez o teu semente como as estrelas no céu, que não pode ser medida nem contada. E eu darei à tua descendência todas estas terras, que tu vês com os teus olhos, que lhes vou dar-lhes por herança para sempre. Só será forte e não tenho medo, caminhe diante de mim e seja perfeito. No 78º ano da vida de Abrão, em que ano morreu Reu, filho de Peleg, e todos os dias da Reu foram 239 anos, e morreu. E Sarai, filha de Arã, mulher de Abrão, ainda era estéril. Naqueles dias, ela não quer ter a Abrão seu filho ou filha. E quando ela viu que ela deu 100 filhos, ela levou a serva Agar, que o faraó havia dado a ela, e ela deu a Abrão seu marido para uma esposa. Para Agar aprendeu todas, ensinou, ela não foi de modo algum deficiente em segui-la boas maneiras. E disse Sarai a Abrão: eis aqui está a minha serva Agar, vá para o que ela pode trazer de joelhos, para que eu possa obter também as crianças através dela. E ao final de 10 anos de habitação Abrão na terra de Canaã, que é o 85º ano de vida de Abrão, Sarai deu Agar a ele. E ouviu Abrão a voz de sua esposa Sarai, e ele teve sua serva Agar, e Abrão veio até ela e ela concebeu. E quando Agar viu que ela havia concebido, ela alegrou, e foi sua senhora desprezada aos seus olhos, e disse consigo: isso só pode ser que eu sou melhor do que diante de Deus. Sarai, minha senhora, por todos os dias da minha patroa foi com o meu senhor, ela não engravidar, mas a mim o Senhor fez então pouco tempo para conceber por ele. E quando viram que Sarai, Agar que havia concebido de Abrão, Sarai tinha ciúmes de sua serva, e Sarai disse consigo: certamente este é nada mais, mas que ela deve ser melhor do que eu. E disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, para no momento em que tu orar diante do Senhor para as crianças, porque tu não rezar na minha conta, que o Senhor me dê semente de ti. E quando eu falo com Agar na tua presença, ela despreza as minhas palavras, porque ela concebeu, e tu não dizer nada a ela. Pode o juiz, Senhor, entre mim e ti o que fizeste para mim. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faça-lhe como pode parecer bom aos teus olhos. E Sarai a afligiu, e Agar fugiu dela para o deserto. E um anjo do Senhor a encontrou no lugar onde ela tinha fugido, por um bem, e ele disse-lhe: não temas, porque eu multiplicarei a tua semente, porque tu deves ter um filho e tu o chamarás Ismael. Agora volte para Sarai tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. E Agar chamou o lugar daquele poço Beer-Lahai-Roi, que está entre Cádiz e do deserto de Bered. E Agar naquela época voltou à casa de seu senhor, e no final do dia Agar teve um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael, e era Abrão 86 anos de idade, quando gerou a ele. Livro de Jazar referenciado em Josué e Samuel II. Traduzido fielmente, em 1840, a partir do original em hebraico-inglês. Uma reimpressão fotolitográfica da edição precisa publicada por J. H. Parrico. Salt Lake City, 1887.